A psicologia analítica de Carl Jung nos oferece uma compreensão profunda sobre como nossas experiências mais precoces moldam não apenas nossa personalidade, mas a própria estrutura através da qual interpretamos e respondemos ao mundo. Entre todos os complexos que se formam na psique humana, o complexo materno ocupa uma posição de particular importância, influenciando desde nossos padrões de relacionamento até nossa capacidade de autorregulação emocional. Para compreender adequadamente este fenômeno, é essencial primeiro entender o que Jung quis dizer com o termo complexo. Um complexo não é simplesmente uma lembrança ou uma experiência isolada, mas sim uma constelação de elementos psíquicos, imagens, emoções, memórias, expectativas e padrões de comportamento que se organizam em torno de um núcleo central dotado de forte carga emocional. Esses complexos operam de forma relativamente autônoma no inconsciente, influenciando nossos pensamentos, sentimentos e ações frequentemente sem que tenhamos consciência disso. O complexo materno, especificamente, refere-se ao conjunto organizado de experiências, expectativas e padrões emocionais que desenvolvemos em relação à figura que exerceu a função materna em nossas vidas. É importante notar que este complexo não se forma apenas com base nas qualidades reais da mãe biológica, mas também através da interação entre essas experiências concretas e os arquétipos universais que habitam o inconsciente coletivo. Jung fez uma distinção fundamental entre a mãe pessoal, a pessoa real que nos cuidou durante a infância, e o arquétipo materno, que representa as expectativas e potencialidades universais relacionadas ao cuidado, nutrição, proteção e desenvolvimento. Esta distinção é crucial porque nos ajuda a compreender por que pessoas criadas pela mesma mãe podem desenvolver complexos maternos significativamente diferentes e por que as feridas relacionadas à figura materna podem ter um impacto tão profundo e duradouro em nossas vidas. O arquétipo materno carrega em si tanto aspectos positivos quanto negativos. Em sua manifestação positiva, representa a grande mãe que nutre, protege, sustenta e permite o crescimento. Em sua manifestação negativa, pode representar a mãe devoradora, controladora, que sufoca o desenvolvimento individual ou abandona quando o cuidado é mais necessário. Cada pessoa, dependendo de suas experiências particulares, ativará diferentes aspectos deste arquétipo. Quando as necessidades arquetípicas básicas de cuidado, proteção, nutrição emocional e reconhecimento não são adequadamente atendidas na infância, ou quando são atendidas de forma inconsistente ou problemática, formam-se padrões compensatórios no inconsciente. Estes padrões buscam, de alguma forma, completar ou reparar as experiências deficitárias originais, mas frequentemente o fazem de maneiras que se tornam problemáticas na vida adulta. O complexo materno pode manifestar-se de inúmeras formas na vida adulta, e Jung identificou várias tipologias principais. Enquanto eu as descrevo, observe honestamente qual delas ressoa mais com a sua própria experiência. A primeira, e talvez uma das mais comuns, se revela em uma pergunta. Você sente um vazio persistente, uma necessidade de aprovação e cuidado que parece nunca ser preenchida, não importa o quanto seus parceiros ou amigos te ofereçam. Essa é a dependência emocional excessiva, onde o indivíduo continua buscando na vida adulta a nutrição emocional que não recebeu adequadamente na infância. Essas pessoas podem desenvolver relacionamentos simbióticos, onde a individualidade se perde em favor de uma fusão emocional que, embora possa proporcionar segurança temporária, impede o desenvolvimento de uma identidade madura e autônoma. Agora, vamos ao oposto. Você se orgulha de sua independência a ponto de sentir desconforto com qualquer tipo de vulnerabilidade? Você secretamente acredita que depender de alguém é um sinal de fraqueza? Essa é a manifestação do que Jung chamou de complexo materno negativo, onde o indivíduo desenvolve uma rejeição defensiva a tudo que se relacione com dependência ou vulnerabilidade. Estas pessoas podem apresentar uma pseudo-independência, mantendo-se emocionalmente distantes e evitando intimidade por medo de reativar antigas feridas. Paradoxalmente, esta aparente autonomia frequentemente esconde uma profunda carência emocional não resolvida. Existe um outro padrão, talvez mais sutil. Você já sentiu que, não importa a sua idade, ainda espera que alguém tome as decisões difíceis por você?
Você tende a evitar as grandes responsabilidades da vida, sentindo-se secretamente como uma criança em um mundo de adultos? Este é o padrão da eterna criança, onde o indivíduo permanece psicologicamente na posição infantil, evitando os desafios da vida adulta. Este padrão pode manifestar-se através de relacionamentos onde a pessoa busca constantemente figuras parentais substitutas, ou através de uma incapacidade crônica de tomar decisões importantes e assumir responsabilidade por sua própria vida. Por outro lado, e aqui a dinâmica se inverte completamente. Você é conhecido como o pilar da sua família ou círculo de amigos. Você sente uma compulsão em cuidar dos outros, muitas vezes colocando as necessidades deles tão à frente das suas que você nem sabe mais quais são as suas próprias. Nesse caso, algumas pessoas desenvolvem o que podemos chamar de complexo materno heróico, onde assumem prematuramente responsabilidades parentais, tornando-se cuidadores compulsivos que sacrificam suas próprias necessidades em favor dos outros. Este padrão frequentemente desenvolve-se em crianças que precisaram cuidar emocionalmente de pais inadequados ou ausentes, invertendo-se os papéis naturais da relação. Um dos aspectos mais sutis e complexos do complexo materno é o fenômeno da lealdade inconsciente aos padrões familiares. Esta dinâmica, embora não seja exclusivamente junguiana, encontra na teoria dos complexos uma explicação profunda. Muitas pessoas, mesmo quando desenvolvem consciência intelectual sobre os problemas em suas famílias de origem, continuam inconscientemente repetindo padrões disfuncionais. Esta lealdade opera através do que Jung chamou de participação mística, uma forma primitiva de conexão psicológica onde os limites entre o self e o outro permanecem difusos. A criança, em seu desenvolvimento inicial, existe em um estado de fusão psicológica com a mãe, e parte desta fusão pode persistir no inconsciente mesmo após o desenvolvimento da consciência do ego. Quando uma pessoa começa a superar os padrões familiares problemáticos, pode experienciar uma forma de culpa do sobrevivente. Um sentimento inconsciente de que seu crescimento e sucesso constituem uma traição à família de origem. Este fenômeno é particularmente intenso quando os pais permaneceram presos em seus próprios padrões de sofrimento ou limitação. A lealdade inconsciente pode manifestar-se através da autossabotagem em momentos de sucesso, da repetição de escolhas que recriam dinâmicas familiares conhecidas ou da incapacidade de experimentar felicidade plena. É como se o indivíduo operasse com base na crença inconsciente de que ser feliz ou bem-sucedido significaria abandonar ou trair aqueles que permaneceram presos em padrões de sofrimento. Uma das consequências mais pervasivas do complexo materno mal integrado é o desenvolvimento do que podemos chamar de autoabandono emocional. Este padrão geralmente se origina como uma estratégia adaptativa na infância, quando a criança aprende que suas necessidades emocionais são inconvenientes, ameaçadoras ou simplesmente ignoradas pelo ambiente familiar. Para sobreviver psicologicamente em um ambiente onde o cuidado emocional é inadequado, a criança pode desenvolver uma capacidade precoce de suprimir suas próprias necessidades, de se tornar independente prematuramente ou de focar obsessivamente nas necessidades dos outros, como forma de manter alguma conexão e segurança no relacionamento. Na vida adulta, este padrão pode manifestar-se como uma incapacidade de reconhecer e comunicar as próprias necessidades emocionais, uma tendência a se criticar internamente com severidade ou uma compulsão para agradar os outros, mesmo em detrimento do próprio bem-estar. A pessoa pode desenvolver uma voz interna crítica que replica os padrões de cuidado inadequados que recebeu, tornando-se seu próprio pai ou mãe negligente ou abusivo. Jung observou que esta voz crítica interna não é realmente parte da personalidade essencial do indivíduo, mas sim uma introjeção, uma incorporação de vozes e atitudes externas que foram internalizadas durante o desenvolvimento. Reconhecer esta distinção é fundamental para o processo de cura, pois permite à pessoa começar a questionar e modificar esses padrões internos. Um dos fenômenos mais importantes relacionados ao complexo materno é sua tendência a ser projetado nos relacionamentos adultos. Projeção, na teoria junguiana, é o processo inconsciente através do qual atribuímos a outras pessoas qualidades, características ou dinâmicas que na verdade pertencem a nosso próprio mundo interno.
Quando o complexo materno não está adequadamente integrado, a pessoa pode projetar aspectos deste complexo em parceiros românticos, chefes, amigos ou outras figuras significativas. Por exemplo, uma pessoa com um complexo materno centrado no abandono pode interpretar comportamentos neutros de seu parceiro como sinais de rejeição iminente, reagindo com ansiedade, ou comportamentos controladores que podem ironicamente afastar o parceiro e confirmar seus medos originais. Similarmente, alguém com um complexo materno centrado no controle pode atrair ou buscar relacionamentos onde existe uma dinâmica de poder desequilibrada, recriando inconscientemente as dinâmicas familiares conhecidas. Embora estas dinâmicas possam ser dolorosas, elas proporcionam uma sensação de familiaridade que o inconsciente interpreta como segurança. Jung enfatizou que reconhecer nossas projeções é um dos aspectos mais desafiadores do desenvolvimento psicológico, pois requer que admitamos que muito do que percebemos como realidade externa é, na verdade, um reflexo de nosso mundo interno. Contudo, este reconhecimento é também libertador, pois nos devolve o poder de modificar nossa experiência de vida através do trabalho interno. Jung via o processo de individuação, o desenvolvimento de uma personalidade integrada e autêntica, como o objetivo central do desenvolvimento psicológico na segunda metade da vida. Este processo envolve necessariamente o confronto e integração dos complexos, incluindo o complexo materno. A integração do complexo materno não significa eliminá-lo ou superá-lo completamente, mas sim trazer seus conteúdos à consciência e desenvolver uma relação mais madura e diferenciada com eles. Este processo geralmente passa por várias fases distintas. A primeira fase envolve o reconhecimento da existência do complexo e de suas manifestações na vida cotidiana. Isto requer o desenvolvimento do que Jung chamou de função observadora, a capacidade de observar nossos próprios processos psicológicos com certa objetividade, notando padrões repetitivos em nossos pensamentos, emoções e comportamentos. A segunda fase envolve a exploração das origens históricas do complexo, compreendendo como se formou e que propósito adaptativo serviu originalmente. Este processo frequentemente envolve revisitar memórias da infância, mas não apenas como exercício intelectual. É necessário também reconectar-se com as emoções e necessidades que estavam presentes naquelas experiências precoces. A terceira fase envolve o desenvolvimento de novas formas de satisfazer as necessidades legítimas que estão na base do complexo. Por exemplo, se o complexo se formou em torno de necessidades não atendidas, de reconhecimento e valorização, a pessoa precisa aprender a se reconhecer e valorizar, em vez de buscar essa validação exclusivamente através de outros. Um dos aspectos mais transformadores do trabalho com o complexo materno é o desenvolvimento do que podemos chamar de função materna interna ou cuidador interno. Esta função representa a capacidade de cuidar de si mesmo de forma adequada, proporcionando a si mesmo o tipo de cuidado emocional que todo ser humano necessita para prosperar. Desenvolver esta função materna interna envolve aprender a se falar com compaixão e gentileza, especialmente durante momentos de dificuldade ou fracasso. Muitas pessoas, influenciadas por complexos maternos problemáticos, desenvolvem um diálogo interno extremamente crítico e punitivo. Transformar esta voz interna crítica em uma voz mais compassiva e orientadora é um processo gradual que requer prática consciente e paciência. A função materna interna também inclui a capacidade de reconhecer e atender às próprias necessidades emocionais e físicas. Isto pode parecer simples, mas para pessoas que cresceram em ambientes onde suas necessidades foram consistentemente ignoradas ou minimizadas, aprender a reconhecer quando estão cansados, tristes, com raiva ou necessitando de apoio pode ser surpreendentemente desafiador. Outro aspecto importante desta função é a capacidade de estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos. Pessoas com complexos maternos problemáticos frequentemente desenvolvem dificuldades em dizer não ou em proteger seu próprio bem-estar quando este entra em conflito com as demandas de outros. Desenvolver limites claros e compassivos é essencial para relacionamentos maduros e saudáveis. Um dos aspectos mais esperançosos e motivadores do trabalho com o complexo materno é sua capacidade de interromper padrões disfuncionais que podem ter persistido por gerações.
Jung acreditava que os complexos não resolvidos tendem a ser transmitidos inconscientemente de pais para filhos, criando ciclos repetitivos de sofrimento e limitação. Quando uma pessoa desenvolve consciência sobre seus próprios complexos e trabalha ativamente para integrá-los, ela diminui significativamente a probabilidade de transmitir esses padrões para as próximas gerações. Isto acontece porque complexos integrados perdem muito de sua carga emocional inconsciente e, portanto, sua tendência a ser projetados ou atuados de forma compulsiva. Para pais, este trabalho pode ser particularmente transformador. Quando conseguem reconhecer suas próprias feridas e padrões, podem relacionar-se com seus filhos de forma mais consciente e diferenciada, oferecendo o tipo de cuidado emocional que eles próprios podem não ter recebido. É importante notar que este processo não requer culpar ou responsabilizar os pais pela transmissão desses padrões. Como Jung observou repetidamente, cada geração faz o melhor que pode com os recursos e consciência que possui. Nossos pais também foram influenciados por seus próprios complexos e pelo contexto histórico e cultural em que viveram. Compreender esta perspectiva pode levar a uma maior compaixão e a um perdão mais genuíno. O trabalho de integração do complexo materno não é um processo linear ou previsível. Jung enfatizou que o desenvolvimento psicológico segue uma lógica circular ou espiral, onde os mesmos temas podem reaparecer em diferentes momentos da vida, cada vez em um nível mais profundo de compreensão e integração. É comum que pessoas iniciando este trabalho experimentem inicialmente um período de desestabilização emocional. Quando começamos a questionar padrões que operaram automaticamente por décadas, pode surgir uma sensação de desorientação ou mesmo ansiedade. Este desconforto é geralmente um sinal de que mudanças genuínas estão ocorrendo no nível mais profundo da psique. Outro desafio comum é a tendência a intelectualizar o processo, compreendendo os conceitos teoricamente sem permitir uma transformação emocional real. Jung alertou que o conhecimento intelectual, embora importante, não é suficiente para a cura de complexos. É necessário também um engajamento emocional direto com o material inconsciente. O trabalho com sonhos pode ser particularmente valioso neste processo, pois os sonhos frequentemente apresentam material relacionado aos complexos de forma simbólica, permitindo uma compreensão que vai além do nível puramente racional. Jung desenvolveu métodos específicos para trabalhar com sonhos que podem ajudar na integração de complexos. A compreensão e integração do complexo materno representa um caminho para a liberdade psicológica genuína. Não se trata de uma liberdade que nega ou rejeita o passado, mas de uma liberdade que emerge através da compreensão consciente de como o passado continua influenciando o presente. Quando desenvolvemos esta consciência, não eliminamos completamente a influência das experiências precoces. Isso seria impossível e até indesejável, pois estas experiências também contêm elementos valiosos e formadores de nossa personalidade. Em vez disso, desenvolvemos a capacidade de escolher conscientemente como responder às situações presentes, em lugar de reagir automaticamente a partir de padrões formados há décadas. Esta liberdade consciente nos permite formar relacionamentos mais autênticos e satisfatórios, tomar decisões alinhadas com nossos valores e necessidades genuínas e viver com maior integridade e presença. Talvez mais importante ainda, nos permite contribuir para a cura de padrões familiares e culturais que podem ter causado sofrimento por gerações. Como Jung nos ensinou, o que permanece inconsciente tende a se manifestar como destino, padrões repetitivos sobre os quais sentimos ter pouco controle. Mas quando trazemos estes padrões à luz da consciência, recuperamos nosso papel de protagonistas de nossa própria história, capazes de escrever novos capítulos baseados em escolhas conscientes e não apenas em repetições automáticas do passado. O trabalho com o complexo materno é, em última análise, um ato de amor. Amor por si mesmo, pelas gerações que nos precederam e pelas que virão depois de nós. É um investimento na possibilidade de uma vida mais plena, consciente e compassiva, tanto para nós mesmos quanto para todos aqueles cujas vidas tocamos. Se esta exploração dos complexos maternos e seu impacto na vida adulta despertou reflexões sobre sua própria jornada psicológica, compartilhe suas reflexões nos comentários. Inscreva-se no canal para mais conteúdos aprofundados sobre psicologia analítica e desenvolvimento humano.